Vamos lá, mais um dia. Silêncio, meretriz. Mais uma vez eu não desejo mais sentir tesão. A dupla mais querida deste Brasil depois Só de apenas desejo ser e Viriato. Estamos aqui. Caciquezinho e eu, o pardo, o segundo pardo mais famoso do Brasil. Dê as suas saudações aí, Cacique. Meu abraço a todos os ameríndios que estão nos escutando agora, nesse exato momento, nos pequenos casos. Aqui estamos representando as minorias, todos os mestiços do Brasil varonil, todos os indígenas, os jovens negros periféricos. Sintam-se representados. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre solidão, mano. Solitário, estou eu. Mas o que o senhor queria falar aí no início? O que acontece de importante aí? O senhor queria dizer? Primeira coisa, o 1º de abril, o dia da mentira, não existe. Parem com essa merda aí. E o segundo cara, e daí, velho? Deixa o pessoal ficar brigando se foi golpe ou se foi contra a revolução, cara. Você já sabe o que aconteceu, você já sabe qual é a verdade. Deixa a galera ficar se quebrando na porrada, se xingando à toa em rede social. A única coisa que me estressa ainda é ver meu time botando uma legenda: futebol sem democracia não é futebol. Eu falo, velho, pra que os caras vão se meter? Festival da democracia, né? Essas coisas aí. Ô Cacique, o senhor tava falando disso, as pessoas sabem o que aconteceu, né? E teve a onda neoconservadora que descobriu o que aconteceu de fato em 64, né? No regime militar ou ditadura militar, enfim. As pessoas descobriram o que aconteceram de fato. Podemos ter esperança que um dia as pessoas também vão sentar a bunda na cadeira para ouvir a história jamais contada sobre a Segunda Guerra Mundial, ou é pedir demais? Porque é uma questão, assim, de lógica, né? Se o brasileiro sentou e falou assim, então quer dizer que a história que o MEC me contou sobre o regime militar no Brasil não condiz com a realidade? Será que o que o MEC me ensinou sobre a Segunda Guerra Mundial também não é verdade? Não é uma questão de lógica isso aí? Cara, em 2019 eu passei 6 meses da minha vida empenhado em provar que o nazismo era de esquerda. Hoje o pai tá aqui, né, cara? Hoje a gente tá aqui, né, família? Então acontece, cara. Acontece. É possível? É possível, cara. É possível. É possível. Você consegue imaginar os NS, eles defendendo aborto, o homossexualismo, cultura... Você consegue imaginar um soldado alemão com a bandeira LGBT? Não, cara. Não. Inclusive, essa questão do aborto aí que os regimes de esquerda, geralmente, os mais novos, né? Geralmente eles propagam. É interessante, vou ver se consigo colocar algumas imagens aí, que na Alemanha nazista, as mulheres ganhavam medalhas por número de filhos que elas tinham, né? Tinha uma espécie de condecoração lá. Quanto mais filhos a mulher tinha, ela recebia os níveis lá de condecoração. Olha só, me parece muito esquerdista isso aí mesmo. Nossa, cara. Mas vamos lá, né? Voltemos à solidão. E quem entrou aqui para nos fazer companhia? Ele, o japonês mineiro. O japonês mineiro, sempre tenho que falar pro senhor desmutar o seu microfone. Deixa a sua voz ecoar, a sua voz angelical, apaixonante. Todas as garotas devem ter, tipo, uma nos ouvindo agora. Ela pode se apaixonar por você e pedir sua mão em casamento. Já pensou? Você poder casar em Nagoya com uma parda? Olha que orgulho para sua família. Você é uma família tradicional de Okinawa. Chegar com uma pardinha honrada carioca do Rio de Janeiro. Não, carioca é demais. Carioca é demais. Que maravilha de vida, hein? Sempre sonhei. As ideias. O que o senhor quer dizer, Cacique? Que casar com um carioca é uma espécie de castigo? Não, cara, é sem condição, velho. Pelo amor de Deus. A mulher já falou com aquele sotaque debochado. Não dá um tapão logo pra fazer o engolir todos os dentes, cara. Não dá.
Cara, carioca não dá, cara. eu vou me conter porque eu tô em estado de graça, eu me confessei hoje, eu quero continuar assim. Sem ter o que viajar, eu não quero ver o padre amanhã. Eu falo, mas já, meu filho, da outra vez demorou um pouquinho mais. Então, deixa pra lá. Saudações japonesas, senhor Mineirinho. Fale aí com o pessoal. E aí, galera, o que tem pra falar? Hoje nós vamos falar sobre a querida solidão que nos acompanha. Aí, eu sei que o senhor é um apreciador de Louis Lavelle, então vamos usar um pouco do Lavelle, do Sertinhães. De forma geral, todos como que chama aquele autor da Educação da Vontade? De forma geral, toda essa galera aí que escreveu sobre vida intelectual, eles podem ser utilizados hoje como referência. Mas todos nós aqui tivemos um ponto de partida antes de toda essa história aí de vida intelectual, que em algum momento de nossas vidas a gente se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Acho que quem nos escuta já passou por isso também. Quando foi que aconteceu isso com você, Cacique? Você falou assim, meu, tô solitário neste mundo? Cara, a primeira vez que eu me deparei com solitário foi quando eu tive que pensar, cara, existe realmente uma verdade objetiva e o transcendente é algo importante. É algo realmente importante. E eu preciso dar um jeito de adequar a minha vida a isso. Preciso dar um jeito de colocar a minha consciência num lugar melhor e voltar o meu coração para as coisas boas. E só que quando eu colocava isso como um objetivo, né, como algo do gênero, eu mirava algumas coisas que, tipo, eram um pouco mais difíceis, entendeu? Vamos dizer assim, ser um pouco mais caridoso, ser um pouco mais humilde, mais obediente, todas essas coisas. Agora, quando você tinha que pensar a respeito existe uma verdade absoluta, existe o certo e errado, e você tem que caminhar em direção ao certo, você tem que trilhar o caminho correto, toda essa realidade, todas essas coisas, pra mim, era algo muito mais intuitivo. Era fácil, não precisava me explicar, entendeu? Eu sabia que existia o bem, eu sabia que as coisas não eram relativas. E hoje eu percebo que as pessoas ao redor, naquela época ainda, né, cara, quando eu tava tomando essa consciência, elas não tinham esse estalo. E aí fica difícil, né, você ter alguma amizade ou conversar com alguém, porque você acaba tendo algumas noções, a noção de algumas coisas que são óbvias pra você. E quando tu tenta explicar o óbvio pra alguém, tu nunca vai conseguir fazer isso de uma forma correta. O certo é que sempre, qualquer palavra que você dirija ou qualquer raciocínio que você ofereça, parece insuficiente. Porque aquilo é óbvio demais pra você, entendeu? Só que, no entanto, a outra pessoa não tem essa compreensão, seja por um problema na educação, seja por um problema na inteligência, seja porque a realidade dela, a vontade dela, as paixões, as intenções delas estejam voltadas por exato oposto daquilo ali, entendeu? A palavra mais correta, acho que pra isso tudo aí, é a pessoa tá 100% alienada. Comigo, num primeiro momento, eu não pensei em Deus. Quando eu comecei a voltar, a atinar pra realidade em algum grau, acho que até hoje eu luto pra entender um pouco mais a cada dia, eu notei essa questão de estar sozinho por causa do círculo de amigos. Quando expressavam uma opinião, que na verdade, às vezes nem sempre era uma opinião, às vezes era um fato mesmo. Então, se você discordasse, você estava negando a realidade, era basicamente isso. E você via os seus amigos, que até então eram amigos, né, bem próximos, inclusive, ficarem contra você. E você olha pro seu amigo do lado e ele olha pra você e fala assim, o que você tá olhando pra mim? Eu concordo com ele, cara. Você está sozinho nessa. E aí são sucessivas vezes que você fica se frustrando. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, eu tenho que me afastar ou eu vou ficar doente. Igual essa galera, porque as conversas já começam a não ser condizentes mais. Você não tem os mesmos assuntos, vocês não leem as mesmas coisas. E isso comigo foi na época da faculdade até. Então isso aconteceu no círculo de amigos da faculdade e no círculo de amigos fora da faculdade. Dentro da faculdade, as pessoas se restringiam
a estudar as coisas da faculdade. Então, as conversas que eu podia ter com eles eram sobre os assuntos da faculdade. E o círculo de amigos fora da faculdade era pior, porque não tinha nada para conversar, porque não tinha mais nada em comum, religião, os estudos. Todo mundo tem 3 ou 4 coisas que são do seu interesse. Então, às vezes, seu amigo gosta de literatura, às vezes você não tem paixão, não é algo do seu interesse a literatura, mas você já leu, você conhece os clássicos, então você tem alguma coisa para conversar com o cara, mesmo não sendo uma paixão compartilhada, é seu amigo, então você quer agradá-lo. Você tem que falar das coisas que seu amigo gosta, que às vezes não são, assim, que para você não são tão empolgantes quanto para ele. Isso é natural, mas com o nível cultural dos meus antigos amigos era muito baixo, sabe? Eles conheciam... Fala em Shakespeare, o cara, Romeu e Julieta, já viu aquele filme que passa na Globo 50 vezes. Uhum. É isso que o cara conhece de Romeu e Julieta, sabe? É o que todo mundo conhece. Então eu me vi sozinho e é muito angustiante. E quando você percebe o quão angustiante isso é, às vezes você começa a ficar, você é arremessado num lodaçal e fica cada vez mais triste, porque você acha que você tá no fundo do poço, mas ainda não tá, porque piora. Quanto mais você estuda, mais você percebe que as suas antigas práticas eram horríveis. Né? E aí você falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que até o Olavo fala nas primeiras aulas do COF, aula 1 e na aula 2 especificamente, que é sobre o necrológio, né? Que foi uma tarefa que lá no começo do nosso grupo, eu e o Adriano, a gente colocou pra galera fazer lá na época, 2016, 17, alguma coisa assim, que basicamente você tem que narrar a sua vida como se fosse um terceiro, né? Mas você vai fazer esse trabalho como se fosse outra pessoa narrando a sua história. Só que você não vai falar sobre a sua carreira, por exemplo, sobre suas conquistas mundanas. Essa não é a ideia. A ideia é você falar sobre o tipo de pessoa que você se tornou. Então você tem que... É como se você fosse expor num jornal, um exemplo. Você vai expor num jornal, noticiar a morte de uma pessoa. No caso é você. Então você vai noticiar a sua própria morte. E aí você... ninguém te conhece. Então você tem que falar. Quem era esse cara? Ninguém quer saber... nesse caso, né? Ninguém quer saber se você foi prefeito, presidente, CEO da empresa da esquina. Ninguém quer saber disso. O tipo de pessoa que você foi. Então, as suas virtudes. Sobre ser uma pessoa melhor. E no Brasil, cara, tanto os liberais quanto a galera mais degenerada os neocon também, tem essa ideia de querer ser reconhecido. É muito raro você encontrar alguém que fala assim, velho, eu quero ser reconhecido como o cara mais generoso que uma pessoa conheceu. Quero ser o cara mais generoso que meus amigos conhecem. Eu quero ser o cara mais amável que as pessoas conhecem. Sabe, relacionado a virtudes. É muito raro você ver alguém que fala que quer ser virtuoso, velho. Isso é muito raro, bicho. É muito raro. E é meio é o que Deus se preocupa, na verdade, né? Deus não tá preocupado com o número... Dá pra levar diploma pro céu, bicho? Putz, não dá. Não dá, cara. Mas a galera tem esse pensamento aí. E outra, uma coisa que o Olavo também fala, os apóstolos, cada apóstolo, salvo engano, o apóstolo Paulo tinha a virtude de... Paulo, eu acho que era João tinha a virtude da obediência. Então tudo que Deus pedia, ele fazia. Tem que matar seu filho. Vou matar, não quero saber, Deus mandou. Só que até mesmo um apóstolo não consegue ter todas as virtudes possíveis. O cara tem uma ou outra ali e uma que ele é muito bom. Porque ele se empenhou naquela. Agora, hoje em dia, existe aquele falso moralismo. O cara que fica... olha as ações do Papa. A vida do cara, é uma bosta. Mas ele tá preocupado com as virtudes que o Papa demonstra. Eu entendo. Isso é um assunto complexo, não vamos entrar nele aqui, só foi um exemplo. Mas que as pessoas estão muito preocupadas com as virtudes do vizinho, sendo que as dele, e aí é uma coisa que eu acredito que vai meio por osmose, quando você se dedica ou, por exemplo, você tem muita dificuldade com algum tipo de virtude,
sabe? A temperança, por exemplo. E aí você tem que trabalhar nela. Mas dificilmente você vai ser o cara mais temperante, a não ser que você venha um milagre ali, uma intervenção divina. Mas de forma geral você vai conseguir melhorar aquilo de forma gradual e, por consequência, você acaba melhorando nas outras virtudes. É inevitável, pô. É inevitável esse tipo de coisa acontecer. Mas é impossível, a não ser que você seja Cristo, né? Não é o seu caso, né? Então, não dá. Vamos nos contentar em aquela história de você ser melhor a cada dia, e aí você vai ver no final da vida, tu já melhorou bastante. Mas, ô senhor japonês, e o senhor, como foi que se deu esse negócio da solidão, quando você percebeu que você era um jovem deslocado, que você acreditava que você não fazia parte deste mundo, que é como os jovens falam, eu quero voltar ao medievo, queimar bruxas, todas as ruivas irão para o caldeirão. É que treino, o cara é sozinho, mas tá concordando com umas 300 mil pessoas. Na cabeça dele. Até comigo aconteceu mais ou menos isso também, por exemplo. Eu comecei a achar que era sozinho, porque eu discordava das demais pessoas, né? Principalmente por causa desse movimento direitista, que, claro, eu também fiz parte, eu sou um idiota até hoje, mas eu fui mais. Aí depois, tanto que a solidão começou a acontecer comigo, principalmente quando eu comecei a estudar literatura. Acho que foi O Grande Inquisitor que eu li, do Dostoiévski, que é um trecho dos Irmãos Karamazov. Cara, isso aí Putz. E naquele momento, eu, tipo assim, como, mais ou menos assim, eu comecei a, assim, disso surgiu, tipo assim, a maioria dos pensamentos que eu tenho hoje em dia. E isso também me fez apaixonar por Dostoiévski. Claro que o livro é uma maravilha, tudo em si, mas essa parte, quem tiver interesse, por favor, leia, porque é maravilhoso. Mas que parte? Fala pro pessoal aí, agora você vai deixar o pessoal... Não, é pra deixar curioso, porque o trem tem 40 páginas. Se você pegar hoje, você vai ler, você terminar hoje, porque o trem é muito bom, mas tipo assim, ele vai falar mais ou menos sobre... acontece... é bem grande, quer que eu explique? Ou quer que eu vá pra parte da solidão? Não, dá uma explicada, eu sugiro que o senhor explique. Mais ou menos assim, aparece lá, tá tendo o Alyosha, que é o irmão sublime, tá conversando com o irmão nihilista, que é o Ivan. Aí nisso, o Ivan começa a contar um caso que ele cria um poema que o Jesus, ele chega um dia chega um dia assim na Terra, tá tendo a Inquisição Espanhola, ele chega um dia na Terra. Aí nisso acho que chega um padre e fala assim, olha Jesus, ele começa a ele fala tudo que tipo assim, ele sentiu, olha, você deu o livre-arbítrio pra gente, a gente não sabe lidar com isso, e a gente tá fazendo e a gente vai fazer um bocado de merda com isso. E esse é um grande problema, tanto que o Dostoiévski vai fazer isso, até foi chamado por de herege, só que até o Pachá escreveu um texto em relação a isso que não é uma heresia, é sim tanto que foi uma das primeiras impressões do existencialismo, porque o ser humano ele não sabe lidar com o livre-arbítrio, tanto que ele até cita o exemplo de um caso dos escravos, que por exemplo os escravos eles eram mais felizes sendo escravos porque eles tinham comida regulada, e por mais que eles passassem fome e não sendo escravos eles comessem mais, eles tinham comida regulada e eles não precisavam decidir o que eles queriam para a vida dele. E essa é a grande questão, o livre-arbítrio que as pessoas pensam. Então tipo assim, nisso pra mim, quando eu comecei a pensar nessa questão, sabe? Pra mim foi... Porra, será que a liberdade... Não, será que o que eu tô fazendo... Ninguém sabe ver, essa que é a grande questão, sabe? E tanto que tudo que a gente fez até hoje, se não o Santos, né? Foi uma tentativa de viver, tentativa de criar a nossa vida. Tanto que fala, aquela pessoa fez errado. Beleza, mas como é que faz certo? Essa é a nossa questão, sabe? Claro que a gente tem referência do Santos, mas... Eu sou um merda, tipo assim, eu tô tentando ser, mas eu tô muito longe disso. Mas não entrando muito nessa questão, mas da solidão, acho que também um grande problema na solidão, que pra mim foi aquele trem. Eu faço, beleza, eu tô fazendo tudo isso, mas agora, porque ninguém vai me reconhecer, ninguém vai chegar nas minhas coisas e falar, parabéns, você é bom. Todo mundo faz isso esperando alguma coisa. Tanto que fala até o verso bíblico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo que você faz é por si mesmo. Mas se você for sozinho, ninguém vai bater a mão nas suas coisas. Você vai falar, parabéns, você fez isso. Vai ser você e Deus. Tanto que até o Luiz da Velha ele fala a questão, seja perante os outros, seja como você é sozinho, e sozinho seja como você é perante os outros.
Pô, é maravilhoso esse trecho. Mas acho de tanto te deixarem livre, você se prende em suas próprias grades. Mas tu falou lá da citação bíblica, vaidade das vaidades, tudo na vida é vaidade, mas tem uma coisa, tudo na vida é vaidade, exceto uma única coisa. Amar. Isso mesmo. Não, justamente, você vai começar a fazer as coisas, não que eu saiba, mas eu acredito que a maneira que você vai fazendo as coisas vai começando a aprender um pouco a amar, porque ninguém apoia em nada, todo mundo precisa depender, todo mundo depende de algo. Seja mulher, seja alguma coisa, você vai estar dependendo de algo. Cara, você está indo contra a filosofia liberal, do faça você mesmo, acorde 5 horas da manhã, com seu shake de whey protein, faça 1000 flexões, virados para a parede, né, o senhor Cacique? Não, ninguém fala do meu comer virado para a parede. Olha lá, nem no escuro. Vou tomar banho no escuro, gritando, trocando tá ligado? Gritar no escuro, cara. Essa eu perdi completamente, cara. Gritar no escuro. Então, cara, mas que nem tu citou o Luiz Lavelle, pra quem quiser entender a fundo mesmo essa questão, leia Luiz Lavelle, tanto o erro de Narciso quanto a consciência de si, mas é como eu disse, diversos autores tratam isso. Um exemplo que a gente estava falando da solidão do ponto de vista negativo. Inicialmente pode ser uma coisa negativa, porque a gente está acostumado a ficar rodeado, né? Uma coisa que a gente falou em um dos podcasts aí mais antigos, que o ser humano tem um problema em ficar sozinho. Porque você é atormentado por todos os seus pecados, porque é o momento que você descobre que você tem uma consciência. É o momento que você descobre que tem alguém, tem algo dentro de você que puxa a sua orelha, que está preocupado com o rumo da sua vida. Então o cara tá sozinho dentro de casa, ele não consegue ficar, por exemplo, com todos os aparelhos domésticos, lógico, aqueles que não fazem barulho, né? Os aparelhos domésticos e eletrodomésticos desligados. O cara tem que ligar a TV, por exemplo. Ele vai varrer a casa, ele tem que ligar a TV ou ligar uma música. Porque o silêncio é aterrorizante. Porque é inevitável, cara. Nenhum ser humano normal, a não ser que você seja esquizofrênico, meus pêsames, consegue ficar em silêncio e não pensar em absolutamente nada. Sabe aquela história? Esvazia sua mente. Meio filosofia budista, sabe? Uhum. Cara, isso não existe. Você tá pensando em algo, sua consciência tá ali. Você tem que pensar em alguma coisa, nem que você concentre todas as suas forças a Deus, enfim, no momento de oração, mas até no momento da oração há tribulações, que outro dia a gente fala sobre isso. Então a gente começou falando do ponto de vista negativo, e aí o padre Sertignan, no livro A Vida Intelectual, ele também faz uma citação que é bem parecido. Os franceses são demais, né? Luiz Lavelle, Sertignan. Sem dúvida. Ele afirma que quando, infelizmente, não se fazem mais franceses. Quando um homem está em meio à multidão, em meio a outros homens, ele se torna menos homem. Isso não como era no passado, né? Os espartanos, por exemplo, um monte de molequinho gritando. A ideia é, atualmente, é só vocês pararem para pensar o que a gente estava falando aqui. A gente estava rodeado de diversos amigos. Mas aquela história que você não consegue ser você mesmo, é nesse sentido que ele tá falando. Que você não pode ser você mesmo. E ele tá encarando, os homens que ele tá citando aqui não são seus amigos. Você não chegou nesse ponto ainda de ter amizades verdadeiras no sentido aristotélico, no sentido tomista da coisa. Você ainda tá com as pessoas do mundo. Então pensa você no seu trabalho. Você é menos homem no seu trabalho. Porque você tá castrado, você não pode expressar sua opinião. Porque senão você vai ser chamado de machista, cara. Você vai perder o emprego. Você é misógino, homofóbico. Se você se exprimir lá. Então você é menos você quando você tá em meio à multidão. Por isso que aquela ideia de você ter bons amigos, o Eden Vel, Eden All, você amar e repudiar as mesmas coisas. Porque você pode ser você mesmo perto dos seus amigos sem medo de represálias, pô. Aquela história que o cara prefere colocar a saúde, a vida familiar em risco do que perder amigos. Então o cara às vezes deixa de falar algumas coisas e fica submetido a uma situação com medo de perder os amigos. Pô, mas
fulano não vai gostar tanto assim de mim, não vou poder mais andar com fulano se eu não fizer isso, se eu não andar dessa maneira, se eu não ouvir essas músicas. Eles não falam isso, tipo, uma obrigação indireta. Porque, por exemplo, se você não escuta as mesmas coisas, não assiste os mesmos filmes, não lê as mesmas coisas, vocês vão falar sobre o quê? Então você é obrigado indiretamente, velho, a seguir aquilo dali. Mas tem um lado positivo também da solidão. Antes de falar do lado positivo, primeira coisa, não sei se os senhores concordam, mas cada vez mais a gente vai ter que aprender a lidar com a solidão. Ou você vai ter que ceder ao mundo moderno. Porque o número de pessoas lúcidas tem aumentado. Cara, eu lembro uma das coisas que mais me irritava era pra poder conversar com as pessoas, eu tinha que ter visto a última série da Netflix. Eu ficava muito mordido com isso, cara. Porque, enfim, poucas coisas que eu paro pra ver na Netflix. Isso, exatamente isso. Cara, você viu aquele filme que saiu na Netflix? Você viu o novo vídeo do Whindersson Nunes? Você viu aquele vídeo em alta no YouTube? Agora, hoje em dia, velho, você viu aquele vídeo no TikTok? Você viu? Aquele vídeo? Cara, isso aconteceu esses dias. Foi o salão, cortar o cabelo. E salão, né? Nem barbearia, ó. Bem hétero isso daqui, mas beleza. E aí o cara falando lá, pô, Eduardo, você viu o vídeo de uma menina lá, não sei o quê. Aqueles vídeos... É que o cara não sabe que a gente tem acesso ao Telegram. O cara não sabe. Aí ele mostrou um vídeo, eu falei, cara, você achou isso daí terrível? Era um vídeo onde tinha uma moça deitada no colo de um cara, assim. Ela falava, ó, amor, o que você acha dessa moça aqui? Olha, bonita. Não, mas olha isso daqui, olha esses peitos, olha essa bunda, não sei o que. Aí o cara, legal. Não, mas nada demais, você é mais bonito. Não, mas olha isso, olha bem pra isso daqui, se eu ficaria com ela, você ficaria com ela? Aí o cara, não, eu namoro, não tem porquê. Enquanto o cara não falou que ficaria com a mulher não se aquietou. Aí quando ele fala que ficaria com ela, fala, tá vendo? Você tá pensando em outras mulheres. Olha que coisa demoníaca. Mas pra nós, isso é uma coisa que normal, porque a gente vê coisas muito piores do que isso daí. Então, pra nós, isso não nos impressiona. Não que, assim, eu acho que eu até errei o termo, não é normalizar, né? É que às vezes as pessoas pegam normalizar como o aceitar, é aceitável. É comum, vamos colocar assim, hoje em dia. Mas é o assunto. E você tem que estar inteirado. Eu ouvi isso... A última vez que eu conversei com as minhas primas mais jovens, todas elas é dessa leva aí dos anos 2000. A metade da minha família é constituída por negros. Então, eles têm essa ideia aí de minorias, Black Lives Matter, essas desgraças aí. E a gente tava falando sobre Segunda Guerra Mundial. Primeiro. Cara, foi conversar sobre a Segunda Guerra Mundial com ela, cara? Ela tava perguntando, né? Eu falei, beleza. Isso faz tempo já. Aí, beleza. Ela... Comecei a falar algumas coisas com ela argumentando. Foi porque eu dei uma de tiozão, né? Eu perguntei pra ela que ela tava estudando, ela falou que tava estudando Segunda Guerra Mundial na época. Aí eu falei, eu conheço um pouco do assunto. Aí, a primeira coisa que ela falou, mas não me fala, eu não quero spoiler. Eu fiquei olhando assim, quando eu percebi que era sério, velho. Cara, não dá. Quer descobrir quem ganhou a guerra. Não, eu não consigo lidar com isso, velho. Velho. Não consigo lidar. Ela acha que você estudar a Segunda Guerra Mundial é uma série da Netflix, velho. Não tem como, velho. Você sente pena, você fala, não tem jeito mesmo. Essa geração aí é que ela é salvar umas poucas almas, a solidão é necessária, velho. Olha o que você é obrigado a lidar. E aí a gente entra num ponto interessante. Você tá preparado pra, às vezes, ter que se afastar um pouco de alguns familiares, cara? Aconteceu isso com vocês, de terem que se afastar de alguns familiares? Não, cara, porque em relação à família, eu sou o cara que... Pela convivência que eu tive com outras pessoas, eu vejo que, mano, eu tenho muita sorte. Eu sou realmente muito abençoado no quesito família, cara. Porque eu fui bem criado,
meus pais foram bem criados, entendeu? Então, gente doida na família não tem. Aqueles que têm a discordância política em relação a algum tema ou até mesmo a alguma ideia, cara, é de boa. Todo mundo almoça tranquilamente num domingo em paz. Não tem briga, não tem tiro. Pelo menos ainda, né? Não tem ninguém denunciando o pai. Exato. Polícia Federal ainda. Exato, exatamente. E você, japonês? Em relação à família, eu nunca também tive nenhum problema, não. Mas em relação à amizade mesmo. Aí tamo. Assim, não é que eu desfiz a amizade, mas eu completamente. Igual na faculdade eu não converso com ninguém. Eu sou estranhão lá na faculdade. Todo mundo é skatista estranho. Não vou perder meu tempo também com esse tipo de coisa. Perda de tempo aquilo. Quantas vezes você conseguiu? Quem nos escuta, seja sincero. Quantas vezes um amigo próximo, você conseguiu convencer o cara de alguma coisa? Você acha que dá pra ter debate socrático nos dias de hoje? As pessoas não estão preocupadas com a verdade, cara. Não, é aquele treino. Hoje em dia as pessoas estão cheias de paixões. Elas colocam, por exemplo, você olha as músicas, não nível, tipo assim, não tô falando só desse tipo de paixão, mas tudo para as pessoas, elas colocam sentimento no meio. Não é impossível debater com uma pessoa que só tem sentimento. Exato, é o sentimentalismo. E tem gente que é movido por sentimentalismo, cara. Ele só se compadece de uma coisa se feria esse lado sentimental dele. Então, e é uma coisa bem seletiva. Tipo, ver um homem numa situação. É homem. Ver a mulher na mesma situação. Faz um alarde, faz um texto gigante. Olha a situação das mulheres negras periféricas. Mas o homem negro periférico, na mesma situação, não importa, entendeu? Ou branco periférico. É aquela clássica, é a frase maravilhosa do cala a boca que eu sou uma mulher preta falando. Exato. É sentimentalismo puro aquilo. A verdade não tem importância. A gente já falou sobre isso aqui. O esvaziamento das palavras. Palavras não têm mais o seu real significado. Então, por exemplo, quando você fala a verdade, aí já começa. Não, a verdade não é. Para algumas coisas há uma verdade absoluta, para outras não. Por isso que o Roger Scruton, nesse sentido, ele é muito importante. Que ele fala, isso tá para que os preguiçosos não gostam de ler e tal. Veja o documentário então, porque a beleza importa. Vai falar, não tem problema, existe o bom, o mal, o verdadeiro, o falso. E tem a questão também dos gostos. Então, por exemplo, no âmbito musical, você pode gostar de Bach e o fulano gostar de Anitta. Só que, fazendo uma análise do que é melhor, obviamente que Bach é melhor. Só que você prefere Anitta. Então, chegamos à conclusão que você tem um péssimo gosto musical. O fulano que gosta de Bach tem um gosto musical melhor que o seu. Mas você tem todo o direito de ouvir Anitta. O direito de ser burro, todo mundo tem. De ter péssimo gosto musical. Só que isso não muda o fato de você ter um péssimo gosto musical, velho. Isso não vai mudar. E as pessoas não aceitam isso. Aquele lance de você negar a realidade. E o Cacique, a gente estava conversando sobre o podcast do Coroa Católico, lá sobre as possessões demoníacas e tal. E a gente estava chegando à conclusão que tem pessoas, cara, que vai chegar diante de Deus e vai negar. Vai negar a verdade diante de Deus. Porque o cara passa a vida inteira negando a realidade, mexendo com as coisas aí meio erradas, até por causa de amigos, cara. A gente tava falando dessa questão da solidão. Cara, vocês não param pra pensar, mas o círculo de amigos, às vezes você não mexe com nada errado. Tu é um cara meio ateu, mas tu anda com a mina ali que mexe com as pedrinhas diferentes à noite. E vê umas séries aí... Pedra de crack, tá. Tu pode ser, eu nem me referi a essa, mas hoje em dia é perigoso, né? Chupando lata, enfim. Papinha. Cracudona lá, velho. Você é louco. E girl. Aí a mina, tipo, tem influência dessas. Porque tem mais vezes, tava falando da Anitta, mas tem as piores, tipo, as gringas, tipo, Beyoncé, aquela Miley Cyrus, que são as minas que, tipo, uns vídeos meio ocultista, tal, uns videoclipes ocultista, e umas minas vão querer replicar isso dentro de casa. Às vezes você se relaciona com meninas assim, amorosamente, ou só
na amizade, isso vai pra sua vida, cara. Isso vai pra sua vida. Então vale a pena o medo de ficar sozinho? Vale a pena você condenar a sua alma? Você acha que isso não... Pô, se você anda... Não tem aquela história liberal lá que você é a média dos seus 5 amigos aí? Não tem história dessa aí? Então, se, porra, você tem 5 amigos aí. Uma mexe com macumba. A outra é funkeira. Porra, a outra faz vídeo no TikTok. Irmão, o que você vai ser? Um megazord esotérico, velho. Você é louco. Muito específico. Não, pior que os caras conseguem enxergar isso na vida. Tem aquela parda lá que dança funk. Padrão, velho. É padrão, irmão. É padrão. É padrão. Tem a gordinha lá com... Hoje o Cacique tirou o dia pra me mandar um Instagram de uma menina que tinha um pentagrama na testa. Na testa. Ele botou um pentagrama na testa, cara. Mano, é melhor você ficar sozinho, irmão. É melhor você ficar sozinho. Só que tem aquilo que eu falei. Quando você fica sozinho, você é obrigado a encarar seus pecados de frente. E alguns, quando começar... Aí que vem o lance da depressão. Quem não ficaria, irmão? Você levou 20 anos da sua vida fazendo merda. Quem não vai ficar em depressão? Se você não ficar em depressão, eu ficaria com medo de você, mano. Porque, velho, tu encarar todas as merdas que você fez e agir na maior naturalidade do mundo, tipo, virei a página. Lá, aquela história da Emissol, fiz 30, lavou, passou, nova, virgem. Entrei para a igreja luterana, agora tudo faz sentido, só escritura, só fé. Aí chega aquela filosofia, cara tá... Deixa pra lá, eu falar besteira, cara, eu me confessei hoje, deixa pra lá. O cara não perde tempo. Mas a questão da solidão, a gente já falou da parte negativa, mas quais são os pontos positivos da solidão? Diga aí, o senhor japonês, o que Lavelo tem a dizer isso? Tu até falou aí, vamos aprofundar nessa questão do Lavelo aí. Eu não tenho certeza de quem que falou, mas ele fala que a consciência ela é meio uma crítica, ela serve para ser uma crítica de si mesmo. E a partir do momento que você vai aperfeiçoando a sua solidão, você vai aperfeiçoando sua consciência. E com isso você vai conseguindo perceber melhor o que você é. E isso, você vai tendo uma alma mais profunda. Tanto que, por exemplo, você vai conversar com 99% das pessoas. Você pergunta pra ela uma coisa óbvia: você é uma pessoa boa? Ela vai responder que ela se acha uma pessoa boa. Só que, muito pelo contrário, ela não vai ser. A chance é muito pequena, né? Porque não é fácil ser uma pessoa boa, né, cara? Não, aquela questão, ela acha que ser uma pessoa boa é igual ser aquela menininha da série Netflix que dá comida pro cachorro, mas deixa o menino passando fome. Mano, ela é essa. Mas ela se importa com as tartarugas. Ela compra os lanches do McDonald's só porque vem com canudo biodegradável, cara. E pior, velho, olha que desgraça. Eu moro em Minas Gerais, né? Isso me rendeu uma bela expulsão quando eu joguei o clássico meme do... Comprei ração de tartaruga. Era um bolo de canudinho, cara. Não, e o pior é que a menina fala assim, abaixo o capitalismo. E aí, tipo, ela compra lanche do McDonald's. Mas total... Lanche do McDonald's, blusa da Nike, iPhone 11, só fé. Ninguém me para, imparável. Esses são os contracapitalistas no mundo. Não vou dizer nem no Brasil, né, velho? Que isso aí... O brasileiro também fica importando essas desgraças aí do exterior, mas fazer o quê, né? Mas essa questão do Lavelo que você falou é muito importante, ô japonês, porque a solidão é o ambiente mais propício para você se conhecer. Porque não dá pra você ter um relacionamento saudável com o mundo externo se você não se conhece, velho. Por isso que eu acho que a filosofia do Lavelo é muito importante e eu comecei a entender o porquê que o Olavo fala que o cara é o Platão do mundo moderno. Porque a filosofia dele é muito importante. Eu tava falando isso com o Monark, que as pessoas não valorizam devidamente Santo Agostinho
o Lavelle e o E. Michael Jones. O Agostinho seguia a linha platônica, né? O Lavelle, a mesma coisa, também segue a linha platônica. E o E. Michael Jones segue a linha do Agostinho. Ou seja, todos têm influência direta ou indiretamente do Platão, e todos acreditam que boa parte dos problemas humanos parte de cada indivíduo. É um problema meio que individual. O E. Michael Jones puxa para a questão da pornografia, da masturbação, mas ele usa isso como ferramenta, mas o que ele está a falar é sobre o controle político dos seus prazeres, do desejo carnal, como um controle. Ou seja, é o domínio de si. Se você não tem domínio de si, alguém vai te controlar. E o Lavelle e o Agostinho seguem também, o Agostinho também segue mais essa linha dos prazeres da carne, como você fica suscetível a fazer, como nós somos suscetíveis a fazer besteira. E o Lavelle traz essa questão de não se restringir apenas à questão dos pecados, mas sim como você não evolui. É o que o japonês falou, você não consegue se elevar a sua alma, porque você nem sabe o que é a sua alma, você não entende o básico do que é sua alma. E eu trago mais para baixo, até para quem não tem nenhuma crença religiosa, que é a questão da consciência, velho. Basicamente, por isso que o nome do livro é Consciência de Si. É literalmente você entender o que você é. Só que se torna muito difícil, porque boa parte das pessoas, isso é uma coisa meio inusitada. Até os 7 anos de idade, praticamente todas as crianças são muito interessadas em saber o que é a vida. Então ela se interessa em saber de onde ela veio e para onde ela vai. Mas parece que, em aspas, o nosso amadurecimento, acontece alguma coisa aí que faz com que a gente se desligue da coisa mais importante, que é o mistério da vida. De onde eu vim, para onde eu vou. E é possível você entender isso se você vive atormentado 24 horas por dia com barulho, e aquele momento que você tem poucas horas da sua vida para ficar quieto e refletir, o que você faz? Bum! Anitta. Não vai, cara. Eu tenho que começar a dar outro exemplo, senão o pessoal vai pensar que é perseguição. Eu amo você, Anitta. Eu te amo. Meu sonho é fazer um feat com você, Anitta. Nosso clipe irá bombar. Vamos fazer. Mas enfim. Então fica muito difícil, cara, de você conseguir evoluir. Porque você não gosta de silêncio, mano. Eu fico impressionado com isso, como que as pessoas... Eu falo pra galera que eu quero ir embora de São Paulo, os caras ficam loucos, velho. Você é louco, tem tudo aqui em São Paulo, a cidade nunca para. Eu falei, pronto. Eureka, você achou o problema, a cidade não para. Eu tenho que parar em algum momento. Por isso que o Cacique sempre fala isso. Bendito exame de consciência, velho. O bendito exame de consciência. Por que ninguém se arrepende? Por que ninguém pede... É uma coisa que eu vi num post de um professor meu, ele falando que há muito tempo a gente não ouve mais falar sobre compaixão e perdão, sabe, de maneira séria. Cara, vocês conseguem lembrar a última vez que vocês ouviram da boca de alguém um perdão sério? Da boca de alguém, assim, frente a frente. Você fala assim, me perdoa pelo que eu fiz. Sabe aquele perdão sincero? Isso é raro hoje em dia. Aí você chega, será que as pessoas estão errando menos? Ou elas estão se tornando mais filhas da mãe mesmo e não estão nem aí pra nada? Tipo, eu não errei. O que vocês acham? A pessoa tá errando menos, óbvio, né? Hoje em dia todo mundo é perfeito. Estão chegando num grau de santidade, já estão... Sabe as moradas lá da Teresa Dávila? Todo mundo tá da quarta morada pra frente... Todo mundo em um grau de santidade invejável, conduzindo as almas ao céu. Aquele treino assim, avião hoje em dia é só na fé. Quem voa é o pessoal que voa, não é o avião, não. Não, isso é como o grande poeta fala: se ela quer, já é, já é. Se ela não quer, só fé, só fé. Por coincidência, este cara é carioca. Máximo respeito aos cariocas. Exportando a mais alta cultura aí pro Brasil e para o mundo. Mas então, senhores, se vocês têm mais alguma consideração sobre a solidão, no futuro a gente vai voltar para fazer
uma parte 2 daqui. O assunto solidão é tenso, interessantíssimo. Né? Recentemente Não, a gente pode falar aí até 5 horas de podcast. O senhor japonês, eu lembrei agora que ele tá falando aí que é um assunto muito denso. Eu lembrei que recentemente ele me recomendou o livro do Tolstói, o Confissão. É minha confissão, né? Ou é confissão? Confissão, né? Mas um pouco virava My Camp. Vai, continua. Referência. Isso daqui não tem nada a ver com um homem de bigode, tá bom, o estagiário? Não é homem de bigode, não, é homem de barba, isso aí. Sai daí. E aí, cara, eu li em um dia o livro, fazia muito tempo que eu não lia em um dia um livro, e é porque eu me sentia naquela situação. E é basicamente o que eu estava falando agora há pouco, a respeito do mistério da vida e de como isso é importante. Mas o Tolstói só parou para se perguntar isso com 40 anos de idade. Foi quando o cara parou para fazer essa reflexão. Obviamente que já tinha um tempo que, de certa forma, ele lidava com isso nas suas obras, mas não de forma pessoal. Ou seja, não tinha feito ainda um exame sincero de consciência, ou pelo menos ele não tinha exposto isso ainda nas obras. Ali é realmente algo particular. E isso rendeu, isso daí é só, esse livro, Minha Confissão, é só uma... confissão, eu insisto em falar minha, né? Uma confissão que é o nome. Auto-identificação forte aí, ó. Caramba, fica difícil falar que não faço a saudação romana escondido. Aí, isso foi só a introdução. Depois disso, ele escreveu outro livro bem mais denso sobre a temática. Um calhamaço gigante, 1000 páginas, se aprofundando em toda essa questão, porque aí envolve a questão religiosa dele também. Ele era ortodoxo, então ele começa a estudar outras religiões, né? Inclusive o catolicismo, uma das religiões, e eu achei muito raso as críticas que ele fez quanto ao catolicismo, mas essa parte da religião é dispensável no meu ponto de vista, e o mais importante ali é como uma pessoa pode, mesmo tendo tudo, pode que ele já era muito famoso em vida, reverberando mais em outras épocas, né? Acontece muito com os santos, né? Os santos são reconhecidos até, obviamente, pela igreja depois da morte, né? Claramente. Só que as obras dos santos tendem a pegar mais, ter mais influência depois de muitos anos, às vezes séculos, da morte deles. Também era muito influente. Aquela, sabe, o primo é o delegado da cidade, mas mesmo assim ele tinha filhos, o casamento dele era muito bom, ele tinha casado com ele fala que ele casou com uma mulher. As grandes metrópoles foram feitas para esquecermos das coisas do alto. Repetindo, as grandes cidades, as grandes metrópoles, como elas estão organizadas hoje em dia, elas são feitas para esquecermos das coisas do alto. Traduzindo, esquecermos de Deus, português puro e simples. E tem uma coisa interessante também que eu acho que eu acho que eu li isso, acho que foi do Seymour Glass, que ele fala assim, que não é, ele até fala assim, não é hilário uma questão que depois do iluminismo começou a ter muita luz. E a partir do momento que a cidade começou a ficar mais iluminada, a gente começou a ver menos as estrelas. Aqui em São Paulo, eu tô olhando agora, mas aqui em São Paulo é muito comum você não ver estrelas. É muito comum mesmo. Eu não lembro, agora que você tá... Foi interessante você falar isso. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi estrela no céu. Eu não lembro, cara. Ainda mais pensando aí pós-pandemia, ou estamos numa ainda, né? Aparentemente, né? Não temos tanta certeza assim, não é mesmo? E eu não lembro qual foi a última vez, na verdade, agora eu lembro, né? Mas recentemente eu fui a um parque aqui em São Paulo, que são poucos, dado o tamanho da cidade, né? Se a gente fazer um comparativo com o tamanho da cidade e o número de parques com grama e, enfim, área verde, tem muito poucas. E eu sentei na grama, tava conversando com um amigo e a gente tava parando pra conversar. Cara, faz quantos anos que a gente não senta na grama?
Olha que coisa bizarra, uma coisa supérflua, como sentar na grama, sem nenhum aparelho eletrônico e apenas conversar sobre assuntos que nada tem a ver com a doença em questão, por exemplo, né? Porque também limitaram o nosso número de assuntos, restringiram a simplesmente, em aspas, saúde. A cidade grande, ela traz vários malefícios, cara. Traz vários malefícios, tem toda a questão. Mas, obviamente, não é a cidade grande. Não adianta falar assim, porque cidades grandes já existem há muito tempo, né? Mas o problema, na verdade, são uma série de problemas que meio que não tem uma solução imediata, né? Para isso é necessário... Recomeçando. Basicamente, às vezes a gente faz os podcasts e grava as coisas, as pessoas ficam esperando que a gente tenha uma solução. Recentemente eu participei brevemente lá no canal Nova Vertente e o Wilton lá eu falei a respeito sobre morar, fugir da cidade grande e tal. Ele falou ele perguntou se eu achava que a solução era fugir para a cidade e tal, fugir da cidade para o mato. E eu falei, no momento eu não tive tempo para pensar na resposta, porque era um tempo muito curto, acho que eu participei 2 minutos só. Mas fazendo a resposta mais elaborada agora, não existe solução fácil, não existe solução imediata, não existe uma fórmula. Eu acredito naquela história de conseguirmos educar o máximo de pessoas boas, para que essas pessoas no futuro continuem e façam o trabalho amadurecer. Essa que é a ideia. É a história do Aristóteles. Aristóteles aí é considerado o maior filósofo grego, talvez o maior filósofo da história, mas será que ele seria tudo que ele foi sem Platão? Será que... Aquela história que eu sempre falo, será que Agostinho seria o que ele foi sem a Santa Mônica? E aí você vai a história também para os católicos, a história da sucessão apostólica. E a ideia é que as coisas, o grau vá se elevando, mas até nesse sentido a gente está declinando, né? A gente olha os feitos de antigos santos, se comparado aos santos que foram canonizados por último, alguns não chegam no mesmo grau, alguns, né? Então é uma questão muito complexa, eu acredito que é um passo de cada vez, só que fica muito difícil a gente educar se a gente nunca teve educação. Como você espera que uma mulher consiga educar e fazer com que a filha seja um espelho de Maria, que ela cuide do lar, que ela cuide da família, se ela optar por ir para o mercado de trabalho, que ela seja uma boa médica, cuide bem dos pacientes dela, cuide bem dos alunos dela, caso ela se torne professora, sendo que ela não foi bem educada. Criança aprende, em primeiro lugar, por imitação, por exemplo. Se ela não tem um bom exemplo, e aí se perguntam o porquê que, olha, minha filha apareceu grávida, por que será? Será que é porque você ficava colocando funk para ela dançar no vídeo do TikTok? Será que é porque ela via você gritando com o pai dela? Será que é por isso que ela grita? É aquela história, se você bate numa criança, o que ela aprende a fazer? Quem já lidou com criança pequena sabe do que eu tô falando. Se é uma criança, geralmente criança pequena, às vezes bate no rosto, né? Quase involuntário. Sim. O que a mãe faz? Vai dar um tabefe na mão da criança. O que ela aprende? Quando alguém encostar a mão nela, ela tem que bater de volta. Às vezes, sem encostar a mão nela, tem que bater. Criança que grita muito. Pode ter certeza que a mãe e o pai gritam dentro de casa. Não. Ela aprendeu aquilo em algum lugar. Se não foi dentro de casa, foi na escola. Enfim, não importa onde. Os pais são os maiores culpados. Eles não têm... totalmente a culpa, mas a maior parcela é dele. Por isso que eu sempre coloquei na minha cabeça, se um dia eu vier a ser pai, não importa o que o meu filho se torne, eu sei que o maior culpado, o maior responsável por aquilo que ele se tornou, fui eu e a mãe dele. Não importa o que aconteça. Porque não tem
aquele papo de que tenho 2 filhos, né? Meu filho passa em medicina e o outro vira bandido, é preso. Aí eu tenho que ir lá, o cara comete um crime hediondo e tenho que ir lá ver questão de advogado, sei que aí tem a reportagem lá, o cara, minha mulher em prantos e o cara vem perguntar pra mim o que aconteceu, se ele sempre foi agressivo assim. Aí que geralmente as pessoas fazem, não, essa não foi a educação que eu dei pra ele, eu não entendo por que ele se tornou isso. Ao mesmo tempo que ele fala que aquele que deu certo é por causa da educação que ele deu. Então, se der certo, assim, eu dei uma educação, mas se der certo... Mérito meu, se der errado, culpa é dele. Exato, exatamente isso que as pessoas falam. Em algum ponto você errou, meu amigo. Seus filhos não são máquinas. Se você lidar com os dois da mesma maneira, a chance de dar errado é muito grande. Lógico, a grosso modo, a educação é a mesma, mas a maneira como vai lidar com cada situação é diferente. Ah, mas meu filho fica falando que eu não posso tratar o outro diferente. O seu filho tá te ensinando como você deve educar o irmão dele? Não tem essa história? Pai, mas por que você deixa ele fazer isso e não deixa eu fazer? Ih, rapaz. Pô, velho, o Olavo fala... Eu sempre uso o Olavo, mas o Olavo fala de várias coisas que acontecem no cotidiano, mano. Que vários problemas fáceis de se resolver, às vezes geram um divórcio, velho, por besteira, velho. Por brigas assim. O pai vê a mãe, vê a filha e a esposa brigando e ele não sabe o que fazer. Deixa as duas se resolverem. Aí o cara arruma briga com as duas. Simplesmente que ele não sabe colocar ordem na casa. Mas o cara sabe fazer dinheiro, né? Sabe trabalhar. O básico ele sabe fazer. É o que importa. Eu coloco o dinheiro dentro de casa. Aí ele fala assim, por que você está fazendo isso comigo? Eu nunca deixei faltar nada dentro de casa. Eu trabalho como um corno. E eu falo, talvez você seja um corno. Então você está trabalhando de acordo com as suas características. Porque tudo se resume a isso. A tarefa do homem hoje em dia, que as pessoas enxergam, é essa. Ele não é um chefe do lar. Ele tem a função monetária na família. E a mãe é a mesma coisa. A cozinha. A mulher cozinha, limpa a casa, tá bom. Não tem que ensinar nada pra criança. É isso aí. Aí, que sobrar tempo é TikTok. Isso tudo com a solidão, hein? Onde a gente foi combinar? A solidão... O título desses vídeos deveria ser solidão e alguma coisa. Eu vou pensar no título criativo. Meus títulos têm... Eu sempre penso eles enquanto tomo banho. Só tem título fenomenal. O último eu gostei bastante. Só título. Claramente. Entre packs e desilusões matrimoniais. É muito... Isso daqui eu não sei como vou chamar. Depois a gente vê aí. Pode ser que... Não sei. Depois a gente vê isso aí. Mas a solidão pode ser... Depende de como você vai lidar com essa parada aí. É que eu acredito que os podcasts eles devem servir como uma espécie de norte, mas se o cara sentar a bunda na cadeira e ler um José Maria Escrivá, o livro Forja, um livro muito bom, ler A Vida Intelectual, só os 2 primeiros capítulos, cara, é que todo mundo recomenda esse livro, mas eu... Já vai ter muito trabalho, cara. Já vai ter muito trabalho. Só por isso aí. Eu acho que as pessoas não extraem o máximo desses livros, sabe, cara? Que nem o japonês e a gente tava fazendo a tarefa que era ler uma página do Erro de Narciso do Slavel por dia. E aquele livro se tornou o meu livro preferido, cara. Pra mim é o meu livro da vida, aquele dali. Esse é o livro que eu acho que eu falei isso com o japonês, velho. Eu não consigo entender a galera que fica lendo o mesmo livro várias vezes. Mas aquele, eu nunca sentei assim, a bunda na cadeira pra ler o Erro de Narciso de maneira contínua. Eu sempre... Porque uma página daquele livro, velho, é de uma complexidade tão grande que rende dias de reflexão, velho. A frase besta que o japonês falou, repita aí, japonês, a frase... Devemos ser um tipo de pessoa quando estamos a sós, como que é a frase?
Quando estamos a sós, devemos ser como estamos em multidão, é mais ou menos isso. E quando estamos em multidão, a gente deve ser como a gente é a sós. Profundo. Parece frase de biscoito chinês, pô. Só que se você vê o grau de profundidade dessa frase, basicamente o cara tá falando, seja você mesmo o tempo todo, pô. Seja você mesmo, seja sincero com você, não importa onde você esteja. Não confunda sinceridade com ser canalha. Falar as coisas pra magoar as pessoas. Isso é outra coisa. Às vezes eu peco nisso daí também. Ficar magoando algumas pessoas falando... E também tem que tomar cuidado com isso. Também é dosar. Não quer dizer que você tem que ficar com medo de magoar. Por exemplo, a pessoa ofendeu a Deus na sua frente, cometeu uma heresia, você vai ficar com pena de magoá-lo. Aí é outra coisa. Agora, até pra dar conselho, esse tipo de coisa, você tem... Pô, o cara vem todo depressivo pra você, falando que a mulher traiu. Você sabe que a mulher do cara é uma vagabunda, mas escolha as palavras de maneira mais ordenada, porque você não quer piorar a situação do cara. Você quer ajudar ou você quer que o cara se mata? O cara tá com uma corda no pescoço, pô. Você quer puxar a cadeira do cara, velho? Não é assim. Mas aí, vamos fazer as nossas considerações finais, começando pelo grande homem catequizado pelos jesuítas. Tá. Cara, primeiro solidão uma parada complicada porque tem a questão do você escolher estar sozinho e a questão do, porra, eu tô aqui na merda, me largaram sozinho, eu não sei o que fazer. Se te largaram na merda e você tá sozinho, você não sabe o que fazer, cara, aproveite que você tem todo o tempo do mundo pra gastar com você. Só não vai no canal do Copinho, nem do Off Spirit, que, pelo amor de Deus, aí é assinar a carta de suicídio. Você é beta, bro. Exato, você é beta, bro. Mas se você tem todo esse tempo pra você enquanto você tá sozinho, que te largaram na merda, faça desse tempo o momento de você se aprimorar, de você investir em você mesmo. Fazer uma coisa que você gosta bastante. Aprender uma música nova, se você sabe tocar, ou então falar, cara, dessa vez eu vou aprender a tocar. Descobrir um hobby, se tornar mestre em alguma coisa, cara. Seja mestre em alguma coisa, aprenda a fazer alguma coisa e principalmente, se você tá sozinho em relação, na verdade, por te faltar algo, por te faltar uma habilidade, por te faltar uma virtude, por te faltar alguma coisa do gênero, se a ausência de boas qualidades te levaram a isso, use o tempo para você desenvolver essas qualidades, cara. Para você ser alguém acima da média. E agora, se você tá sozinho por escolha, ou alguma coisa do gênero, assim, aproveite o tempo com você, mas não consuma esse tempo de forma egoísta, entendeu? Japonês? Eu acho que é mais ou menos aquilo que o Paulo falou, né? Todo mundo é sozinho, só que não descobriu ainda. E é por isso que muitas pessoas estão no cu por causa disso, porque é a mesma coisa que entender uma coisa errada. Você pega uma frase de vida e entende errado, porque aí você não vai começar a entender o que é propriedade e vai começar a viver outra coisa. É mais ou menos isso. Você vai entender a realidade de outra forma e vai tomar no cu por causa disso, vai ficar com base existencial, falar, a culpa é do branco opressor maldito. Japonês. Que treino você tomou no cu. Japonês. A vida foi uma pegadinha pra você. Japonês. O que é a vida, japonês? O que é a vida? Aí, o cara vai chorar igual o malandro. Exatamente. O que é a vida? Eu peguei a referência, cara. Agora eu peguei. A referência. Mas a sabedoria indígena sempre nos elucidando aí, nos dando uma luz no fim do túnel. Tomar cuidado com essa questão de estar solitário. Veja bem, também você não pode ser aquele cara, pô, tu conhece pessoas do bem que se parecem com você, aquela ideia da amizade aristotélica, tomista, e você, eu não quero, pô, eu sou um pardo revolucionário aqui, ecofascista, não é, e quero una bomber, vou explodir todo mundo, não quero saber de nada, não é assim. Não caia também nessa questão do egoísmo, que no podcast passado eu falei
que eu não me recordava de onde eu tinha tirado isso, que, no meu ponto de vista, o egoísmo era a fonte de todos os outros pecados. E teve um colega lá, um inscrito, que deixou um comentário lá dizendo que eu estava, até certo grau, correto. Isso é um milagre. Ele colocou 2 citações aqui do Santo Agostinho e do São Tomás. A primeira citação aqui do Agostinho: o pecado é amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. E a citação de São Tomás: o desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os outros pecados. Então, assim terminamos. Leiam Luiz Lavelle e vocês vão perceber que amor próprio é narcisismo gourmet. E é isso, senhores. Fiquem com Deus. Viva Cristo Rei. Salve Maria. E que Deus tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Falou. Falou. Falou.